Tudo começou comigo, porém, com o vício. Então, acho que vou voltar um pouco, porque muita coisa aconteceu comigo na infância, no que diz respeito a abusos, traumas, diferentes tipos de abusos também. Acho que foi por isso que, sabe, eu acabei indo pelo caminho das drogas, porque elas me ajudavam a anestesiar qualquer tipo de dor que eu sentia. Faziam eu me sentir como se pudesse viver normalmente apesar de todo o abuso. E eu sei que, para mim, as drogas eram isso, mas o uso aumentou, ficou pior e pior, e aí, ao me tornar uma pessoa dependente química, a vida piorou ainda mais, as coisas só se acumularam, e chegou um ponto, quando eu tinha 20 anos, em que eu simplesmente decidi que não queria mais estar aqui, porque qual era o sentido de viver mais um dia de puro sofrimento? Porque cada dia era apenas mais um dia de inferno. Um ano antes, meu irmão tinha morrido também, e eu sei que esse foi realmente o ponto de partida do que detonou tudo para mim, foi o que jogou combustível no fogo da minha dor. Não foi nem, cerca de um ano depois disso, eu decidi acabar com a minha vida. Fiz isso tomando comprimidos e eu tinha plena certeza de que iria morrer. Eu sabia o que estava fazendo, sabia que aquilo ia me matar. Eu só não esperava não morrer, embora, sim, eu tenha morrido, claro, eu não esperava ter uma EQM, experiência de quase morte, e depois voltar. Então, eu tomei os comprimidos e tudo simplesmente começou a escurecer para mim. Era como se a escuridão fosse tomando conta. Não dá muito para descrever, mas é como se você estivesse diminuindo a intensidade da luz, e aí vai ficando cada vez mais escuro, até ficar completamente preto. Foi como se fosse escurecendo até ficar totalmente preto, e eu sei que foram cerca de 15 minutos em que eu apaguei completamente. Não tenho ideia do que aconteceu nesse tempo, mas então, de repente, a luz começou a surgir, e foi quando eu estava flutuando acima do meu corpo, dentro de uma ambulância. Eu ainda estava dentro da ambulância, mas era como se eu estivesse mais no teto da ambulância. Havia paramédicos em cima de mim, falando, havia muita coisa acontecendo, mas eu estava olhando para baixo, pro meu corpo, e me lembro muito vividamente, eu sabia que estava morto. Mas, ao mesmo tempo, era tão automático o quanto eu me sentia vivo. Isso foi muito chocante para mim. Sim, eu estava morto, mas estava vivo, só que mais vivo do que quando eu estava vivo. Eu sabia que estar morto, na verdade, era onde a gente realmente está vivo. Eu sei que parece estranho ou seja lá o que for, mas era assim que se sentia. E então, lentamente, comecei a ver as coisas, meio que embaçadas, mas o tempo e o espaço não funcionavam da mesma forma que funcionavam quando eu estava vivo. Acho que a primeira coisa pela qual eu realmente passei foi quase como uma revisão, acho que é assim que dizem, que a gente passa por uma revisão. Não foi bem uma revisão como assistir algo, embora fosse meio isso, mas era mais como sentir o que eu estava vendo, do que apenas assistir. Eu percebi que todas as coisas existem em um único momento, e que somos apenas percepções desse único momento. E ficou claro que essa vida tem o propósito de crescimento. Então, todas as lições e todas as coisas pelas quais passamos, o significado delas é para crescimento. Mas, no fim das contas, o sentido da vida não é necessariamente o sentido da vida em si, mas o significado que colocamos nas nossas próprias experiências. E então tudo começou a meio que piscar, no sentido das minhas experiências, de certos acontecimentos ou pessoas. Havia pessoas que eu magoei, pessoas a quem eu causei impactos negativos, eu senti toda a dor delas, senti o que elas sentiram, senti a raiva delas em relação a mim. Mas também senti as pessoas a quem eu, de fato, impactei de maneira positiva. Eu senti o amor delas por mim, o carinho delas. Eu senti as coisas ao meu redor como se tudo fosse eu, mas ao mesmo tempo tudo era muito separado. Mais uma vez, tempo e espaço pareciam estar muito unidos em um ponto, mas, ainda assim, eu via vidas passadas, mas também coisas do futuro. Então, tudo estava meio que conectado. Depois de ter essa revisão sobre o que eu fiz ou deixei de fazer, ou do fato de que a vida é uma série de desafios, percebi imediatamente que temos corpos diferentes. Então, não somos apenas um corpo físico, somos obviamente também um corpo energético. Eu sou o corpo energético, que é o meu verdadeiro eu, enquanto o corpo físico é apenas um recipiente que uso para vivenciar essa realidade, mas é apenas um período de tempo, não é, obviamente, para sempre, é só um lampejo de experiência que vivenciamos. E também temos um corpo emocional, que para mim aparece como um cobertor, pode carregar muito peso ou não, é algo muito elétrico também. E temos um corpo mental, onde estão todas as nossas crenças, nossas definições das coisas, nossos processos de pensamento, tudo que mentalmente está acontecendo ou onde os traumas vivem. E, para mim, isso tem uma forma energética separada.
Então, ficou muito claro que não somos apenas um corpo, somos múltiplos corpos que se unem de uma vez, e precisamos conseguir trabalhar em cada corpo para influenciar os outros corpos, de modo que tudo se integre. Embora precisemos trabalhar nesses corpos para aliviar a carga. Depois disso, meu irmão, que tinha falecido um ano antes, veio até mim, começou meio que a aparecer vindo pelo lado, e chegou até mim. E ele estava exatamente como ele mesmo, nada havia mudado, exceto o fato de que ele estava saudável, feliz, vibrante. Ele me lembrava dele mesmo quando era jovem, antes de começar a usar drogas e tudo mais. Ele estava apenas sendo ele mesmo, todo animado, brincando com a situação. E, dali, meu irmão queria que eu o seguisse. Ele me levou até um salão gigantesco, era tudo como um grande cômodo branco, circular, extremamente brilhante. E então eu fiquei lá esperando, e havia 3 seres com quem fui apresentado. Eles eram de diferentes eras do tempo também. A mensagem inteira desses seres, que eram como guias espirituais ou o que quer que você queira chamar, que eu penso como guias espirituais, era a de que eu não tinha terminado. Havia uma missão específica para mim, havia um motivo pelo qual eu vim, e não era apenas para viver e passar pela vida, mas eu tinha um trabalho, um propósito maior do que eu jamais pensaria que teria. E ficou óbvio que eu precisava voltar. E foi muito fácil tomar a decisão de voltar, mesmo sabendo que, ao voltar, seria horrível. A partir daí, o salão que estava todo iluminado começou a se acender ainda mais e se transformou numa projeção holográfica que me cercava. E, dali, pude ver meu futuro. Então, quando as pessoas dizem o futuro da Terra, eu diria que é o meu futuro da Terra, por assim dizer. Eu vi onde eu iria morar, vi o que eu estaria fazendo, vi o ar, o quão puro ele era, como tudo parecia limpo, diferente, o mundo definitivamente estava mudado de uma forma muito grande, porque aquele mundo que eu vi simplesmente não poderia existir sem o mundo ter passado por uma mudança radical. Então, tenho uma grande convicção de que estamos caminhando para alguma grande mudança. Seja lá como isso vai parecer, eu não sei, mas acho que todos vamos passar por isso juntos. Depois, foi mais ou menos como, você vai voltar agora. Eu decidi voltar, voltei, e aí é quando a coisa fica um pouco mais louca também. Então, eu voltei e me encontrei em uma cama de hospital, e tudo estava tão iluminado, e foi horrível. Todo aquele sofrimento no meu corpo, na minha mente, toda a dor que eu havia deixado para trás voltou com força total. Então, tive um contraste enorme entre a dor e a ausência de dor. E tudo estava tão brilhante, e a voz do médico era tão absurdamente alta. Lembro-me de estar completamente perturbado com aquilo, tudo me machucava. E então, a partir dali, eu sabia que precisava mudar minha vida. Mas eu recebi as ferramentas e o entendimento sobre a natureza da realidade para conseguir fazer isso. Estar fora da minha vida me deu uma perspectiva incrível sobre a vida, que, para mim, se tornou mais como um jogo que escolhemos jogar para vencer, no sentido de desafios, medos, estamos aqui para evoluir e crescer, para nos tornarmos pessoas melhores, para tratar melhor as pessoas, e não apenas as pessoas, mas toda a vida, animais, plantas, o planeta. E assim, o nosso crescimento equivale a uma mudança na nossa alma. Ou seja, nossa alma vem para cá com uma assinatura específica, e o objetivo é sair desta vida com essa assinatura um pouco alterada para o positivo. E conseguimos isso através da luta, da resistência, das dificuldades, das experiências, não apenas as negativas, mas também através da positividade, da felicidade. Mas é a experiência em si que nos faz crescer, se aprendermos com ela. As lições negativas existem para que possamos aprender, e conseguimos mudar a nossa assinatura realmente aprendendo com a lição, em vez de nos tornarmos vítimas. Nós escolhemos essas lições para nos fazer crescer, a partir disso, nos tornamos vencedores, se é que se pode dizer assim. Então é isso. Quando voltei, por 12 anos, foi só trabalho. Grande parte do trabalho foi brutal. Voltar para essa vida horrível de novo, sim, eu tinha o conhecimento, e foi ótimo. Fico feliz por isso, porque eu sabia o que fazer, mas eu ainda precisava sofrer, ainda precisava passar pelas emoções do que era o luto, meu Deus, a vergonha que eu tive que superar, o vício de todos os tipos, precisei me curar de traumas, de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Houve tantas coisas pelas quais precisei passar que foram horríveis. Também acabei ficando sem teto, perdi tudo, inclusive meu cachorro, minha casa, minha namorada, foi muita coisa que aconteceu depois, achando que a vida seria ótima porque eu teria todo esse conhecimento, mas não foi. Na verdade, colocar o conhecimento em prática foi o que realmente me salvou de quem eu era. Mas eu precisava disso. Eu precisava dessa lição.
Eu precisava que isso acontecesse. Essa foi a coisa mais importante. Quando você entende sua vida em nível de alma, tudo se torna diferente. Você começa a olhar para o mundo de um nível que normalmente não olha. Porque normalmente estamos olhando para nossas vidas, nossos empregos, nossa família, nossos amigos, e tudo fica meio diluído a partir daí. Mas quando começamos a puxar tudo isso de volta para a alma, e para o motivo de estarmos aqui, e para essas perspectivas maiores, a vida se torna uma série de eventos que fazem sentido. É algo realmente interessante.